Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui com vocês para mais um dia de aula, não é isso? Nosso segundo dia de aula desta semana, 3/6/2021. Glória a Deus por isso. E aí, como é que vocês estão? Dispostos para mais um dia? Começou nossa rotina diária de aula. Graças a Deus por isso, né, crianças? Então, tenho aqui uma palavra para você guardar no seu coração, certo? A palavra de Deus para nós hoje diz o seguinte: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Salmos 121, 8. Que o Senhor venha guardar a sua vida, que o Senhor venha guardar a sua família, livrar de todo o mal neste dia, onde quer que vocês estejam, tá certo, meus amores? Que o Senhor venha trazer sabedoria, compreensão do que vai ser estudado hoje também, não é isso? Então, gostaria que você pegasse aí o seu livro, tá certo? O seu material para darmos início a essa aula. Nossa aula será de português, lembrando que é o caderno 3 que estamos estudando, tá certo? Então, e no caderno 3, nesta aula de hoje, vamos estudar o encontro com a língua, tá certo? Lá na página 9, certo? E nós vamos estudar travessão e 2 pontos, letras G e J, que são essas duas letrinhas que às vezes na hora de escrever confundem muito, não é isso? Mas para que você possa resolver as atividades, você vai precisar fazer a leitura, certo? Do texto de ontem. Você lembra qual foi a leitura que você fez? Mas na frente a Giovana vai relembrar para vocês, tá certo? Ok, baby, então vamos dar continuidade ao conteúdo de ontem, tá certo? 2 pontos e travessão. 2 pontos, vamos lá. São sinais de pontuação e nos ajudam a compreender melhor os textos. Os 2 pontos indicam uma enumeração. Exemplo, olha só essa frase. A mãe de João comprou, 2 pontos, arroz, feijão e leite. Observe aí o sinal, tá certo? Os 2 pontinhos aí. A fala da personagem no diálogo, certo? Também indica a fala da personagem no diálogo. Observe a frase, certo dia ela diz. Observe aí que temos os 2 pontos. A frase é a seguinte: nossa vaca não dá mais leite, filho. Observe aí as duas situações, né? Que são as duas frases em que se apresentam os 2 pontos, certo? Então, esse sinal, o 2 pontos, ele serve para uma enumeração ou para a fala da personagem no diálogo, tá certo? Quando o personagem vai falar, logo em seguida que ele é anunciado, não é isso? Logo em seguida, quando o personagem vai falar, que ele é anunciado que ele vai falar, aparece os 2 pontos, tá certo? Temos também o travessão. Onde é que ele é usado? O travessão, que é esse tracinho aí que você está vendo aí, dentro dos parênteses, é usado antes da fala de cada personagem. Lá no texto que foi lido, O Medo de Bia, né, você viu muito esse travessão, tá certo? Observe como o travessão é usado no trecho do diálogo de João com sua mãe. Aí nós temos aí, ó, mãe, esses feijões são mágicos. 5 feijões por uma vaca? Veja o que eu faço com eles. E aí você observa, antes da fala dos personagens, o travessão, que é esse tracinho aí, tá certo? E aí, vamos ver aqui um trecho de um texto, tá certo? Observe os sinais destacados no texto, que são, quais são os sinais que nós estamos estudando? 2 pontos e o travessão, certo? Me acompanha aí na leitura. João e sua mãe são muito pobres. Certo dia, ela diz: nossa vaca não dá mais leite, filho.
venda no mercado e traga o dinheiro. No caminho, João encontra um homem que paga 5 feijões mágicos pela vaca. Ele fica sem a vaca, mas muito feliz com os feijões. Chegou em casa, né, o João, e falou com a mãe dele. Observe aí o travessão, que é a fala dele. Mãe, esses feijões são mágicos. Ele conta toda a história. E aí ele conta a história dos feijões mágicos para a mãe dele, certo? E agora é a vez da fala da mãe dele. 5 feijões por uma vaca? Veja o que eu faço com eles. Outro travessão. A mãe fica furiosa e joga as sementes pela janela. Então, observe, esse texto só é para você entender melhor, certo? A posição dos dois sinais e do travessão. Ok, meus amores? Então, aí, para você resolver as atividades que eu vou explicar agora, proposta, você precisa refazer a leitura do texto de ontem, O Medo, da Bia, que está lá na página 5 do seu livro de português, tá certo? Você vai refazer a leitura, observar a pontuação, os 2 pontos, tá certo? E o travessão, porque a atividade de hoje é uma continuação da atividade de ontem. Ok, vamos lá? Faça a leitura, a releitura, certo? Do texto O Medo, da Bia. Tá certo? Para poder você responder essa atividade, que está na página 9 até a página 13. Tá bom, crianças? Vamos lá? Preste bastante atenção. Discurso direto, travessão e 2 pontos. Temos aí, ó. Na questão 1 diz o seguinte: releia o trecho retirado do texto e responda ao que se pede. Aí nós temos um trecho. Eu tenho medo como todo mundo. Naquele dia, o meu medo, foi embora comigo. Não é isso? Quem foi embora com ela? Quem é ele aí no trecho? O medo. Ele se refere ao medo. A palavra destacada no trecho do texto, ele, refere-se que ao medo de Bia. Observe as palavras destacadas nos outros trechos do texto e respondo a quem se refere. Gente, olha só. O item A diz o seguinte: como eu fiquei irritada. O que é para você fazer aí? Temos aí, no item A, por exemplo, a palavra destacada é eu. Eu se refere a quem? Quem é a pessoa que se refere? Como eu fiquei irritada. Se refere a quem? Aí você vai escrever, exemplo, eu aí no item A se refere a Bia. Eu é a Bia, certo? Agora é com você. No item B temos aí outra fala. Observe o travessão. Eu quero saber por que você tem que lembrar toda hora que eu sou filha adotiva. E aí a palavra destacada é você. Esse você aí está se referindo a qual personagem? Aí você vai escrever, se refere a tal personagem. Aí você escreve o nome do personagem, entenderam? No item C temos aí outra fala. É sempre a mesma coisa. Olha só os 2 pontos. Toda vez que encontramos uma pessoa nova, lá vai ela contar o que parece ser segredo. E aí, gente, outra fala se refere ao que é essa fala? Se refere a quem, na verdade? A palavra destacada é ela. Ela conta o que parece ser segredo. Ela é quem? Aí você escreve o nome do personagem, entenderam? Espero que sim. E agora vamos para a letra G e J, tudo a ver com o texto, tá certo? Temos aí outro trecho na questão 2 que diz o seguinte: releia o trecho do poema, depois responda ao que se pede. Família, grande ou pequena, tem sempre o jeito da gente. Observe aí que nós temos o G e o J, ou J e o G, as 2 letrinhas, né, que tem praticamente o mesmo som, não é isso? Quais são as palavras que estão destacadas no texto?
do poema. E aí você vai escrever o nome das palavrinhas que estão destacadas aí nesse trecho, tá bom? Da família. B. Quais letras foram destacadas em vermelho? Aí você escreve o nome das letrinhas que estão de vermelho aí do trecho. C. Coloque F para falso e V para verdadeiro. Nas palavras gente e jeito, o som de J e G é o mesmo? É o mesmo som? Jeito e gente. Verdadeiro ou falso? Nas palavras gente e jeito, o som de J e G não é o mesmo? O que você acha? Verdadeiro ou falso? Aí você marca aí, V ou F, ok, baby? Na página seguinte, na página 10, nós temos aí o item D. Escreva uma frase com cada palavra. Aí nós temos gente e jeito. Aí você vai escrever uma frase bem legal para cada uma dessas palavras, ok? Muito bem. 3. Leia e descubra a palavra. Aí nós temos umas charadas. Aí tem as dicas. Dica: as palavras são escritas com J ou com G. Se você tiver dúvida, consulte o dicionário. Olha só, gente, aí tem a charada e aí você vai descobrir que palavrinha é, certo? Se você tiver dúvida se é com G ou com J, você pesquisa aí no dicionário, tá certo? A primeira é o seguinte: fica no congelador, mas se o calor bater, cuidado, ele pode derreter. Você já sabe o que é? É um animal muito engraçado, parece bem simpático. Tem pescoço muito longo e é todo pintado. Você já sabe que animal é esse? Se escreve com G ou com J? É uma sobremesa gostosa, tem de vários sabores e cores. Antes de prepará-la com água, ela é em pó. Então, fácil, hein, gente? Outra, é doce e gostosa de passar no pão. Tem de morango, ameixa, abacaxi e outros sabores. É uma delícia no café da manhã e no lanche da escola também. E aí, você vai descobrir que palavrinhas são essas, daí você vai escrever aí, tá certo? 4. As palavras que você descobriu na questão 3 são escritas com J ou com G? Hein, gente? Aí você vai escrever aí, se são todas com J ou todas com G, tá certo? Lembrando, eu quero dar uma dica para vocês. Olha só, o G tem o mesmo som de J. Sabem que situação? Ele tem o mesmo som de J antes das vogais E e I, tá certo? O G tem o mesmo som de J antes das vogais E e I, tá certo? Essa é uma dica para você. Ok, baby? Questão 5. Observe o quadro de palavras com G, depois complete a tabela como se pede. E aí você vai fazer a leitura das palavrinhas. Nós temos aí 15 palavras, tá certo? E aí você vai preencher a tabela abaixo de acordo com a vogal que aparece depois da letra nas palavras. Exemplo, preste atenção aí, nós temos o quadro lilás, né? E aí na primeira coluna, na primeira linha diz o seguinte: depois de G vem A. Aí você vai procurar aí no quadrinho de palavras acima qual é a palavra que vem com A depois do G. Exemplo, depois de G vem A. Gato, por exemplo, gato, né, vem, depois de G vem o A. Outra palavra que é com G. Aí você vai colocando as palavrinhas, tá certo? Depois de G vem E. Quais são as palavrinhas que depois de G vem E? Aí você vai completando aí, tá certo? São 3 para cada linha. Depois de G vem I. Temos aí gibi, né? E aí você completa a sequência. Depois de G vem o O. Temos aí gola, né? Depois de G vem o O.
Depois de G vem o U. Quais são as palavrinhas que depois de G vem o U? Aí você completa, tá certo? Cada uma são 3, tá bom? Dica legal, não é isso? 6. Leia novamente as palavras da tabela, depois responda em que situações o G tem o som de J. Lembra que a tia Vânia deu uma dica antes? Em que situações o G tem um som de J? Aí daí você responde. Tá certo, meus amores? E na página 11, questão 7, diz o seguinte: complete as palavras a seguir com G ou J. E aí nós temos aí, né, um quadro de palavras e você vai completar com G, certo? Ou com J. 8. Procure em jornais ou revista. Questão 8. Procure em jornais ou revistas 5 palavras escritas com a letra G. Depois recorte-as e cole no espaço abaixo. Então, você vai pegar aí umas palavrinhas em revistas, em jornais, ou então em livros velhos, e daí você vai recortar e vai colar neste espaço em branco, tá bom? 9. Procure em jornais e revistas 5 palavras escritas com a letra J. Depois recorte-as e cole-as no espaço abaixo. A mesma coisa, certo? Questão 8, palavras com G. E questão 9, palavras com J. Você pode procurar também em livros velhos, nos seus livros aí velhos, tá certo? Ok, baby. Dando continuidade, questão 10, na página 12, diz o seguinte: observe as falas das personagens da história que você leu. Depois responda ao que se pede. Na questão 10, nós temos aí outro trecho, tá certo? De acordo com o texto da Bia, tá certo? Vamos ler. Eu quero saber porque você tem que lembrar toda hora que eu sou filha adotiva. Por que você não nasceu da barriga da sua mãe? A primeira fala é de quem? Na primeira fala, é da Bia ou é da Milena? Marque o X. B, a segunda fala é de quem? É da Bia ou é da Milena? Né? Nós temos aí duas falas com duas personagens diferentes. C, o sinal de pontuação presente no início de cada fala das personagens é o... Aí temos 3 opções: o ponto de interrogação, fazendo uma pergunta, o ponto de exclamação ou travessão. Qual deles? Certo? Qual deles é indicado aí no começo da fala das personagens? Vamos lá, relembrando aqui, ó, as dicas. O sinal de pontuação que foi usado para indicar as falas das personagens é o travessão. Lembrando que o travessão ele é indicado antes da fala do personagem, tá certo? Como você pode conferir nas falas de Bia e Milena. 11. Releia o trecho do texto com as falas das personagens que você já conhece. Depois responda ao que se pede. E aí nós temos: só falei quando ela me perguntou. Olha só os 2 pontos. O que é, Bia? Tá doida? Aí eu aproveitei. Olha só os 2 pontos. Agora a próxima personagem vai falar. Eu quero saber porque você tem que lembrar toda hora que eu sou filha adotiva. Observe o sinal de pontuação destacado em vermelho antes da fala das personagens. Esse sinal recebe o nome de 2 pontos. Agora, marque a alternativa correta. A. No trecho do texto, 2 pontos indica que haverá uma fala de personagem. A afirmativa está correta ou errada? Marque aí a opção certa, ok, baby? Item B, na página 13. Observe o destaque do trecho do texto. Depois responda ao que se pede. Só falei quando ela perguntou. 2 pontos. O que é, Bia? Tá doida? No trecho do texto, a palavra destacada acompanhada de 2 pontos indica. Tem 2 opções, que a Bia queria saber qual era a pergunta de Milena, ou que a fala da personagem é uma pergunta. Qual é a opção certa? E daí você marca.
No trecho que você analisou, as falas das personagens Bia e Milena aparecem de modo direto e são iniciadas por travessão. Essas falas, como você pode conferir, também são introduzidas por outro sinal de pontuação, que recebe o nome de 2 pontos. Chamamos de discurso direto a parte do texto que dá a voz a personagens de modo direto, sem a interferência do narrador, certo? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, tá bom, meus amores? A nossa aulinha de hoje de português. Continuação da aula de ontem. Ok, baby? Então, tia Vânia vai ficando por aqui. Um cheiro para cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau!